Se Jesus realmente existiu, por que é que Filon de Alexandria não fala sobre ele? Essa é a pergunta. E é uma pergunta que circula por aí, não sei quem a formulou pela primeira vez, mas circula entre ateus, ateus de Facebook, a gente diz, né? Esse pessoal que não crê, quer questionar a fé de quem crê, mas faz isso sem muita informação, né? E aproveita todo o aparente conhecimento para tentar convencer alguém ou humilhar algumas pessoas, né? Mas eu acho que vale uma reflexão. Primeiro porque aparentemente a pergunta faz sentido, né? Faz sentido esperar que Philon tivesse escrito sobre Jesus, faz sentido perguntar, né? é, se Jesus existiu, por que Philon não fala sobre ele? Aparentemente faz sentido perguntar porque Philon é contemporâneo de Jesus. Além de ser contemporâneo de Jesus, Philon é judeu. E além de ser judeu, é o judeu contemporâneo de Jesus que mais textos nos legou, ou seja, não posso afirmar que ele foi o que mais escreveu, né, naquela época, mas dentre todos os que escreveram, nos chegou o maior volume de obra dele, né, o maior volume de palavras dele. E nas centenas de páginas escritas por Philon não há uma menção sequer sobre Jesus Cristo, né, Jesus o Nazareno, como quer que ele fosse mencionado ali. Então, aparentemente faz muito sentido a pergunta. Por outro lado, se a pessoa conhece um pouco mais do contexto e conhece um pouco mais de Filon de Alexandria, vai entender que a pergunta não é tão relevante assim. Por quê? Primeiro, a gente tem que entender que há uma distância entre Alexandria e a Judéia e a Galiléia que é bem considerável, né? E é uma distância maior do que a que temos hoje entre esses dois lugares. Não que geograficamente haja havido um distanciamento, né, em quilômetros, mas em esforço necessário para a viagem e em tempo de viagem, certamente todo mundo entende que há uma diferença muito grande. Tanto é assim que Philon fala, né, quando ele comenta sobre os sacrifícios que os judeus iam realizar em Jerusalém, ele comenta, fala sobre isso como algo que exigia um grande esforço, um grande desconforto, porque a pessoa tinha que deixar a sua casa, deixar a cidade em que está habituado, para fazer todo um deslocamento, ou seja, já um sacrifício para fazer o sacrifício, né? Isso é interessante para dizer, né? Então, pesquisadores bem fundamentados até chegam à conclusão de que nem todos os judeus da diáspora podiam ir até Jerusalém. Era preciso ter recurso para isso. E mesmo os que tinham recursos não o faziam necessariamente todos os anos, por causa da dificuldade da viagem. Tudo bem, né? Isso é a primeira coisa a se lembrar. Mas sim, as notícias circulavam. Você não precisa de toda uma multidão indo a um lugar para saber que algo está acontecendo, né? Eu lembro que, mas as notícias não circulam, lógico, em tempo real como hoje, e não circulam com a mesma agilidade sempre, né? Tem uma coisa muito curiosa que Philon escreve também sobre Calígula, quando ele comenta sobre a doença de Calígula. Calígula adoece e ele comenta que houve tempo de que o império quase inteiro ficasse sabendo de que ele estava enfermo. Por quê? Porque estava ainda no tempo em que as navegações aconteciam com abundância. Porque ainda estava na época do ano em que era possível fazer a viagem pelo Mediterrâneo, né? E ele comenta, dando a entender, se demorasse um pouquinho mais e chegasse o tempo em que se fecha o período de navegação, a notícia nem teria chegado, talvez nem se ficasse sabendo, né? Isso eu acho muito interessante para ver que a dinâmica das notícias não é tão constante assim ao longo do ano no século I no Mediterrâneo. Mas é claro que ele diz, né, depois que, quando ele fala que o Calígula ficou bem, ele comenta que os rumores são as coisas mais velozes que existem, né? Então, depois, tendo navegação, quando as pessoas puderam navegar e os marinheiros estavam nos portos e chegando e cruzando o mar, todo o Império também ficou sabendo da notícia da melhora do Calígula. É, mas veja bem, e aqui vem um conceito que eu aprendi há muito tempo com a minha esposa, que é da comunicação, né, estudou comunicação, que é o conceito de noticiabilidade. Então, assim, o imperador romano ficar muito doente é algo que tem uma grande noticiabilidade, porque é algo que precisa ser contado, né? O que não tem noticiabilidade, por exemplo?
Se aqui na minha cidade uma padaria vende pão, isso não é noticiável, porque isso é o normal, é o esperado e não tem nada de especial assim para ter uma relevância de ser noticiado. Se essa padaria aqui em São Leopoldo começa a vender o quilo do pão a 1 centavo, já é noticiável, né? Isso vai aparecer talvez num jornal local, porque deve ser uma promoção muito. Se faz isso durante um mês, imagina, é uma promoção absurda, vai ser noticiado, porque tem noticiabilidade. Se essa padaria começa a vender pão com recheio de carne de rato, isso pode ser noticiado no Brasil inteiro, porque tem uma noticiabilidade muito grande, algo assim. Agora, um homem é, possivelmente visto como revolucionário, como agitador, ser crucificado em Jerusalém é algo noticiável no século I? É algo que de tão grande relevância assim, tão fora do normal das coisas para receber tanta atenção daqueles que levam e trazem notícias? Provavelmente não. Né? Só com essa informação, provavelmente não. Mas alguém poderia dizer assim, tá, mas e o testemunho dos discípulos? Né? E aí tem informação a mais. Aí você vai ter informação sobre ressurreição, sobre a identidade desse homem que vai além de ser um simples homem que foi crucificado. Isso já não seria mencionável, né? Philon já não comentaria sobre isso. Aí tem outra questão sobre Philon que precisa ser entendida. Philon de Alexandria não é um Flávio Joséfo da primeira metade do século I. Ele não pretende escrever uma longa história do povo judeu de todos os tempos. Ele não escreve abundantemente sobre eventos de seu tempo. Realmente ele o faz em poucos escritos, mas a grande parte da obra de Philon de Alexandria, a maior parte absoluta mesmo, e por isso ele é conhecido, é de escritos exegéticos ou de reescritura da Bíblia. Ou seja, são interpretações de textos da Torá, especialmente, tratados interpretativos ou tratados de reescrita, de recontar o que está narrado na Torá, principalmente, né? Na Torá. Então não tem isso assim de vou contar o que está acontecendo na Judéia, o que há de interessante de novo. E mesmo nos escritos em que ele trata mais sobre acontecimentos contemporâneos, ele está muito mais interessado no que acontece a partir do ponto de vista alexandrino e com respeito aos alexandrinos, mesmo quando menciona eventos que envolvem os judeus de todos os lugares, mesmo quando menciona Jerusalém, o templo em Jerusalém. Ele tem, nesses dois grandes tratados, na verdade, em que ele fala de questões históricas pontuais que ele testemunhou, que é o Contra Flaco e Embaixada Calígula, ele trata de outros assuntos, mas pensando nos judeus alexandrinos especialmente. Né? Então, e falar sobre uma pessoa que morreu crucificada, que era tido como agitador, como revolucionário que fosse, não entra na agenda de Philon de Alexandria. Isso supondo que a notícia teria chegado a ele. Né? Ou seja, até aqui o que eu estou dizendo não é necessariamente fato que a notícia chegou até ele, mesmo tendo acontecido, e não é necessariamente fato que, tendo chegado a ele tal notícia, ele teria que ter escrito sobre ela. Porque a natureza da obra de Philon não o torna um escritor muito plausível para registrar esses eventos. Isso, né? O que mais que eu queria comentar? Sobre o testemunho também, né? Sobre o tempo que levou para o testemunho chegar a todos os cantos do Mediterrâneo. Philon conta pra gente que ele está mais idoso já, ele é o mais velho da embaixada enviada a Calígula no ano 40 depois de Cristo. Então, a partir daí se supõe a data de nascimento dele entre 20 ou 5 antes de Cristo. De tal forma que ele já está relativamente idoso em meados do século I, né, em 40, e possivelmente faleceu ali entre 40 e 50 depois de Cristo, talvez 50 depois de Cristo. Mas veja bem, não há uma precisão e uma concordância absoluta sobre a cronologia da expansão do cristianismo, essa expansão inicial, né?
Mas as viagens missionárias de Paulo teriam sido realizadas ali na década de 40, e uma parte do trabalho de Paulo na década de 50, principalmente as escritas das cartas, né? Mas veja, se Philon está vivo, a gente não tem nem certeza se ele está vivo quando as viagens missionárias de Paulo começam a ter o efeito de levar essa notícia do Evangelho, a formação de comunidades em diferentes cidades do Mediterrâneo, o que faz com que as coisas sejam mais conhecidas, né? Mesmo que não seja em Alexandria. Mas veja que se isso acontece quando ele já é um homem idoso, a gente não sabe se ele faleceu antes, a gente não sabe se ele está escrevendo ainda, a gente não sabe qual que é a agenda dele nesse momento. Então, na verdade, nós temos aí dificuldades imensas para ter que pensar que Philon tinha que ter escrito sobre essa notícia, se é que ela chegou a ele. Por uma questão cronológica, né? Por uma questão cronológica. Se ele fosse, além de contemporâneo de Jesus, um cronista que está contando o que acontece de mais ou menos interessante na Judéia e na Galiléia, aí eu diria assim, olha, realmente tem uma lacuna aqui que a gente esperaria que ele tivesse contado sobre isso, né? Agora, ele é um exegeta que está em Alexandria, preocupado com a comunidade alexandrina, preocupado com, em certo momento da vida, com questões políticas de sobrevivência da sua comunidade. Não é o sujeito para escrever sobre Jesus, né? Não é realmente o sujeito para escrever sobre Jesus. De tal forma que eu termino dizendo assim, que perguntar, se antes eu dizia que a pergunta faz sentido, a partir desse entendimento maior sobre Philon e sobre o contexto, eu diria que perguntar por que é que Philon não escreve sobre Jesus, e esperar, né, se Jesus realmente existiu, por que Philon não escreve sobre ele, é quase o mesmo que perguntar assim, se Philon realmente existiu, por que é que Paulo de Tarso não escreve sobre ele, né? É isso, né? Isso eu digo assim, isso não prova nada sobre Jesus, né? Mas é bom lembrar, acadêmicos sérios hoje em dia, sejam religiosos ou não, sejam cristãos ou judeus, acadêmicos sérios não questionam se Jesus de Nazaré existiu. A questão que se discute, e aí é uma questão de fé, é a identidade desse Jesus que andou ali naquele tempo pela Galiléia e Judéia, né? Uns vão dizer, não, é um homem, um cara que tinha um carisma muito grande e isso, né? Isso os acadêmicos ateus pensam, né? A maioria deles. E que depois a mensagem foi desdobrada ou foi incrementada. O que quem tem fé afirma é que esse Jesus de Nazaré, que parece ser só um homem comum, e que tem uma morte bastante comum para o seu tempo, relativamente, não é só um homem, né? Ele também é o Filho de Deus, e então ele é homem-deus e está além de tudo que se entende como meramente humano, né? Mas isso é uma questão de fé que não se prova e nem se pode provar o contrário a partir de um elemento histórico. Porque, considerando história, nós vamos dizer com uma multidão de acadêmicos sérios, Jesus de Nazaré existiu e a questão é quem é que ele era. Muito bem, era isso, né? Era isso que eu queria comentar. Não para ofender ninguém, mas para informar um pouco mais e mostrar que nem toda a aparência de conhecimento é realmente conhecimento, né? Isso da parte de qualquer um. Um grande abraço e até a próxima semana. Deus te abençoe.